E agora nós vamos falar a respeito de um tema muito bacana, câncer de pulmão e imunoterapia. E eu trago ele novamente, hoje ele veio acompanhado, ela nunca esteve no nosso programa, mas também já estamos desejando que ela seja muito bem-vinda e que volte outras vezes, né? O doutor Giuliano Borges, oncologista, e a doutora Ana Paula Agostinho. É um prazer tê-lo novamente aqui no nosso programa e é um prazer tê-la pela primeira vez no nosso programa, né? Muito obrigada pela participação. Muito obrigado, é sempre um prazer discutir sobre temas importantes e falar aqui para a população aqui da região. Doutor, vamos perguntar, o que podemos falar a respeito dos estudos para pacientes com câncer de pulmão, coloretal e dor oncológica? O que a gente pode estar falando agora das novidades? Que eu sei que a gente sabe que o doutor, né, eu até falei para ele, acompanha ele nas redes sociais, o doutor está sempre viajando, sempre trazendo novidades, então ele vai contar pra gente aqui. Isso, assim, nos próximos 2 meses a gente vai focar justamente nesses tipos de patologia. Primeiro, para câncer de pulmão, que a gente está com um projeto aberto para evitar quimioterapia em tratamento de pacientes com câncer de pulmão avançado, um tipo específico, com a imunoterapia, que já é algo que nos últimos 3, 4 anos surgiu com bastante força para boa parte, para alguns tumores do tratamento, né, evitando a quimioterapia com resultados superiores. Para o estudo de dor também, a gente está com uma medicação nova, que seria um anticorpo, na tentativa de diminuir a necessidade de uso de morfina para pacientes que têm dor e têm câncer. E também algumas alterações genéticas que a gente está pesquisando para câncer de intestino, câncer coloretal, para pacientes que já iniciaram o tratamento. É uma forma de a gente conseguir resgatar com identificação de uma mutação, que se chama mutação do BRAF, e a gente conseguir direcionar um tratamento específico para aquela alteração. Também, e focando que nenhum desses 3 estudos agora, o foco é quimioterapia. O foco é anticorpo e inibidor de proteína. Olha, gente, então a gente está vendo que tem muita novidade mesmo, né? E o que visam esses novos medicamentos, doutora? Eu acredito que assim, a pesquisa clínica ela é muito importante, principalmente num país que nem o nosso, né, Juliano, que muitas pessoas às vezes não têm convênio médico, então elas ficam muito à mercê do que é disponível pelo SUS, né? A pesquisa clínica ela é capaz de nos trazer o encontro assim de medicações muito novas, com muito mais tecnologia, com chance de maior eficácia no tratamento das doenças, no tratamento da dor, e às vezes assim medicações que já estão sendo usadas em outros países e que a gente traz aqui para estudos fase 3, né, estudos para que a medicação passe a ser comercializada, né? Então os pacientes não têm acesso a essa tecnologia, às vezes sem estar participando de um estudo clínico, né? Quando a gente fala em imunoterapia, a gente está falando num tratamento que é muito inteligente, né? Porque a gente está fazendo com que o nosso sistema imune passe a reconhecer o tumor como algo que ele deve combater, né? Não sei se tu acha mais ou menos isso, assim. Então, a imunoterapia ela é um medicamento muito inteligente. Ela acorda o nosso sistema imune para ele reconhecer o tumor e o nosso sistema imune que combate, né, a doença e não o remédio. O remédio ele só acorda o nosso sistema imune. Então, os pacientes terem acesso a essas medicações é excelente, assim, é a chance que eles têm de viver muito mais tempo, de viver melhor e com muito menos efeito colateral do que remédios tradicionais como a quimioterapia. Se pensar assim, a quimioterapia, como a doutora Ana falou, o que é? Não deixa de ser um remédio que destrói todas as células, que tem multiplicação, mas não é uma droga inteligente, né? Quando a gente faz quimioterapia, ela tem efeito para o câncer de pulmão? Tem, mas ela destrói o tumor, mas também destrói as nossas outras células sadias também. Então, a gente ter tecnologias mais avançadas, como a doutora Ana falou, de imunoterapia, a gente está evitando a lesão de células saudáveis. Saudáveis, né? Realmente prejudicando também, né, doutor? Porque como o senhor falou, né, destrói as ruins, mas também destrói as boas, né? E não é isso que realmente a gente precisa. E o que é necessariamente, doutor, o câncer do pulmão? Vamos explicar um pouquinho como é que se desenvolve o câncer do pulmão? O câncer, de uma forma geral, significa uma proliferação descontrolada de células, ou seja, elas começam a crescer, elas perdem o controle da morte e tem proliferação. No caso do câncer de pulmão, são essas células que se multiplicam na região do pulmão, mas aí a gente consegue diferenciar alguns tipos de tumores no câncer de pulmão. A gente consegue diferenciar os tumores que não têm correlação com cigarro, que seriam mutações habitualmente, como a mutação do IGFR. Tem uma outra alteração que se chama uma translocação do ALK. Agora tem uma
outra alteração que se chama BRAF, e os tumores que têm as expressões positivas para a proteína do PDL1 ou os tumores que são negativos para todos esses achados. Então, a gente já consegue agora, no câncer de pulmão, pelo menos direcionar alguns tipos de tratamento, e quando um paciente chega com câncer de pulmão, a gente tem que fazer todos esses testes para identificar qual é o tipo de tratamento. Ou é base de comprimidos, ou é imunoterapia, ou outro tipo de inibidor de proteína, ou então quimioterapia, mas sempre a gente deixa a quimioterapia como uma última alternativa, se a gente não tem opção de fazer remédios mais elaborados, mais inteligentes. Doutor, e quais são os principais fatores de risco no câncer de pulmão? Você quer comentar? O principal fator de risco é o cigarro, né? Quando a gente fala de pacientes que têm neoplasia de pulmão, a gente sabe que a maioria vai ter tido uma exposição ao cigarro, né? Nem todos os pacientes, né? Porque como o cigarro ele tem uma infinidade de carcinógenos que quando o paciente fuma, ele acaba fazendo com que esses carcinógenos em alto índice tenham um contato com todas as células pulmonares de uma forma muito rápida, né? Então, a cada tragada, aquele número de carcinógenos tem contato com essas células. Sempre que a gente tem uma agressão celular, né? Por exemplo, a gente toma sol em horários indevidos, sem protetor solar, tu tem uma agressão na pele. Essa agressão, ela favorece mutações. Uma mutação não corrigida pode virar uma célula cancerígena, virar um tumor. No câncer de pulmão, isso e muitas vezes acontece em virtude do cigarro, porque essa agressão que a gente está fazendo, as células faz com que o passar do tempo, com o passar da exposição, essa célula pare de conseguir corrigir, né, essas mutações e acaba virando um tumor. Mas tem outros fatores de risco também, né? E doutora, qual é a melhor forma de prevenir, então? Parando de fumar. É isso, e é interessante que a gente está falando, parar de fumar é de prevenção da boa parte dos tumores do câncer de pulmão, câncer de bexiga, outros tipos de tumores, doenças cardiovasculares. Então, se a gente fosse lançar em saúde pública uma forma de diminuir as taxas de câncer e de problemas cardiovasculares, coração, problemas cerebrais, seria banir o cigarro mesmo da população. Doutor, mas eu acho que hoje em dia, na verdade, as pessoas estão tendo um pouco mais de consciência, né? Porque antigamente, eu acho, na minha época, né, gente, eu sou um pouquinho velhinha, né, eu digo, a gente via muita propaganda de cigarro, a gente via muito incentivo, inclusive até as pessoas, quando a gente saía, muitos jovens fumavam bastante. Hoje parece assim, é que até se você fuma, as pessoas já começam, os seus filhos já começam, ai mãe, credo, isso é careta, entendeu? Eu acho que isso tem acontecido realmente ou é impressão minha isso? Não, a gente consegue ver, né, que uma diminuição das taxas do tabagismo, do uso do cigarro na população, aqui na população brasileira, e isso é visível, né? Eu, até quando no meu próprio prédio, quando fazia a convenção do condomínio, quando foi discutido com relação ao cigarro, é proibido fumar, mas não tem nem... Ah, não, mas tem uma área para fumantes? Não tem mais área para fumantes. Então, as pessoas estão tendo consciência da gravidade que é fumar e, socialmente, essas pessoas que fumam estão sendo banidas, né? A gente não quer mesmo... Não estão tendo nem mais em recintos. No aeroporto não tem mais áreas de fumante, não pode fumar, né? Então está sendo excluído socialmente. Né? É verdade, isso é muito importante. E doutor, como que é realizado o diagnóstico? Habitualmente, os tumores para câncer de pulmão são feitos em diagnósticos mais tardios, porque como eles têm muito poucos sintomas. Então é só em fases mais avançadas que começa com a manifestação. Mas habitualmente teria o fator de risco para quem fuma e pessoas que começam com alteração na tosse com raios de sangue ou bolas de sangue, piora da falta de ar, emagrecimento. Dessa forma, em geral, devem buscar o atendimento médico para fazer investigação. Pode ser um tumor de pulmão, como pode ser um processo infeccioso, inflamatório, mas pedir informações adicionais para a investigação. E como a gente falou, então pessoas que não fumam também podem ter, doutora, câncer de pulmão? Podem. Tem uma porcentagem, assim, na população asiática a gente até tem uma porcentagem maior de pacientes que nunca tiveram exposição a tabagismo, né, e que acabam desenvolvendo tumores de pulmão. Esses tumores, eles normalmente têm um comportamento biológico diferente, né, então a gente sabe que essas pessoas que desenvolvem tumores de pulmão sem nunca terem fumado, elas podem ter mutações de alvo molecular, né, que a gente chama, então são mutações de EGFR, mutações de ALK, mutações de ROS, que são tumores que têm características diferentes, né, do que
o que acontece com os pacientes que fumam habitualmente, assim. Eu acredito que uma porcentagem de 10 a 15% dos pacientes nunca fumaram e desenvolvem tumores de pulmão. Na população asiática, essa porcentagem é muito maior. Inclusive, daí a porcentagem das mutações que a gente encontra também é maior na população asiática. E doutor, hoje quem é mais acometido, o homem ou a mulher? Isso ainda tem uma tendência maior em homens, na verdade, possivelmente relacionado com o maior uso do cigarro. Mas essa diferença está sendo diminuída. Mas teria uma taxa mais aumentada, os homens ainda fumam mais do que as mulheres. Então... As mulheres. E vamos falar agora aqui, finalizando, quais são as novidades, então, já que o senhor já trouxe bastante coisa, tem mais alguma coisa? Porque a última vez que o doutor esteve aqui, eu falei para ele que ele disse que não podia falar para mim que realmente o câncer tinha cura, mas que estava ali quase chegando, né, doutor? Podemos já falar isso ou ainda não? Eu acho que, como a doutora Ana comentou, acho que nesses últimos 3 anos, a grande diferencial que ocorreu na oncologia foi a imunoterapia. Né? Então, é muito interessante, por quê? Porque em 2015, há 3 anos atrás, a gente participou de um estudo de imunoterapia para câncer de pulmão de pacientes que não tinham respondidos à quimioterapia. E desse grupo, a gente tem um percentual bastante interessante que ainda estão em tratamento e sem evidência de progressão de doença. Então, uma doença que até bem pouco tempo atrás a gente se baseava basicamente em quimioterapia e os comprimidos conforme o tipo de mutação, agora a gente está falando de pacientes que fizeram 1 ano de quimio mais 3 anos de imunoterapia, de 4 anos sem evidência de doença ou sem evidência de progressão, algo que a gente não via com a quimioterapia. Então, os pacientes estão em condições clínicas excelentes, com cabelo, sem enjoo, sem alterações nos exames de sangue, fazendo a imunoterapia e com respostas que a gente não via. Então, mudou a história para o câncer de pulmão. E também, lembrando que também a gente teve grandes evoluções com relação às alterações, né, como o GFR, o ALK, o ROS, o BRAF. Então, a gente teve também evolução no tratamento com base de comprimido, que são superiores à químio e quando tem essas alterações são até superiores à imunoterapia. Gente, eu quero agradecer a doutora Ana, né, que veio a primeira vez aqui no nosso programa. Espero que volte, doutora Ana, né? Doutor Juliano também, realmente, né? Que volte mais vezes, com certeza. Inclusive, o doutor Juliano vai voltar, gente. Eu acompanho ele lá nos directs, nas lives dele. Ele cozinha muito bem. Eu já falei pra ele, doutor, você vai vir aqui na cozinha? Claro que eu venho. Então, ó, tá promessa e é dívida. Doutor Juliano vai vir fazer uma culinária pra gente, viu, pessoal? Então, ó, em rede nacional aqui, a gente tá falando pra todo mundo, que a gente tá no Facebook, então tá todo mundo, ó, cobra lá o doutor Juliano que ele vai cozinhar pra gente. Muito obrigada pelo carinho, tá? Realmente de vocês estarem aqui conosco e espero que voltem mais vezes aqui no nosso Melhor da Tarde. Muito obrigado e um excelente fim de semana para todo mundo. Imagina, obrigada, tá?